Vou me apresentar. Meu nome é Augusto Fovelo de Moraes, eu sou advogado, sou especializado em direito tributário, direito aduaneiro, direito penal e econômico, faço parte da OAB como presidente da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB São Paulo, sou sócio do escritório Fovelo Moraes Sociedade de Advogados, onde nós atuamos de forma preventiva, de forma contenciosa, nas questões tributárias e nas questões aduaneiras. Em relação à palestra de hoje, vou colocar para vocês a dinâmica. Ela vai ser dividida em 2 blocos de 15 minutos, com explanações de 5 minutos depois para questões, depois um bloco de 10 minutos para a finalização do conteúdo e um bloco de 10 minutos para as questões. Como é que serão as questões? Elas poderão ser anotadas, e vamos apresentar isso no momento do bate-papo ou através do chat, podendo passar para vocês para tirar todas as dúvidas, tá? Então, vamos dar início no primeiro momento para falar um pouco do fundamento legal. Antes da gente falar dos procedimentos, é interessante a gente dizer aonde está o fundamento legal para a não incidência do IPI na importação realizada por pessoa física para uso próprio. Nós temos no artigo 153, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal, o princípio da não cumulatividade. O que seria o princípio da não cumulatividade? Seria o impedimento da incidência do IPI na importação de bens por pessoa física para uso próprio. De que forma é isso? O que seria a não cumulatividade? A não cumulatividade do imposto, ela se dá por 2 modalidades. Quais seriam elas? Primeiro, uma incidência monofásica, elegendo determinada fase de circulação da mercadoria ou do produto, ou também pela incidência plurifásica. O que seria isso? Seria uma incidência seguida da compensação do que foi cobrado nas operações anteriores. Qual que é a importância disso? A importância disso é que a modalidade do IPI, a legislação do IPI, adotou a segunda modalidade, a modalidade da incidência plurifásica. Seria o quê? Seguida da compensação do que foi cobrado nas operações anteriores. A exemplo do ICMS, que também possui a mesma situação. Então, qual seria o papel da não cumulatividade na importação pessoa física? Exatamente essa vedação. Por ser pessoa física e não ser contribuinte do imposto, a pessoa física ela não consegue fazer essa compensação do que foi cobrado nas operações anteriores. Ou seja, a pessoa jurídica na importação, ela consegue gerar crédito do que foi pago. Então isso gera uma compensação. Ela pagou o imposto, ela vai gerar um crédito e esse imposto será compensado. Por que ele será compensado? Porque a empresa ela é contribuinte daquele imposto. Então, de certa forma, ela vai estar cumprindo o papel do princípio da não cumulatividade. Caso que não existe no caso da pessoa física. Por quê? A pessoa física ela não é contribuinte do imposto. Então, no caso da importação, se ela pagar o IPI, ela não compensa, ou seja, ela paga o tributo e não obtém o benefício de ressarcimento do que foi pago. Então, basicamente, a não cumulatividade da pessoa física a gente pode definir dessa forma, que a pessoa física ela não vai promover nenhum tipo de atividade que lhe proporcione a utilização desse crédito. Então, pelo princípio da não cumulatividade, pelo artigo 153, parágrafo 3º da Constituição, quando a importação for realizada por pessoa física para uso próprio, exatamente por não gerar esse crédito, por não haver essa compensação, seria indevido o IPI nessa modalidade. Vamos lá. Esse slide aqui, então, a gente coloca beneficiados. Quem que pode ser beneficiado por essa isenção do IPI? Só a pessoa física.
Por que a pessoa física? Exatamente pela questão do artigo 153, parágrafo 3º, que é o princípio da não cumulatividade. Porque a pessoa física, ela não vai gerar o crédito. Ela não vai ter uma compensação pelo imposto que foi pago no momento do registro da DI. Tá? Então, quem que pode estar pleiteando esse benefício? Somente a pessoa física. Somente quando a importação for realizada por pessoa física. Em relação à finalidade, a finalidade tem que ser sempre para uso próprio. Por que uso próprio? Porque a partir do momento que a pessoa exerce atos de comércio, a destinação do bem já é outra, já seria para comercialização. Então já haveria uma vedação legal da pessoa física estar comercializando, ela teria que ser uma pessoa jurídica. Então, um outro requisito para que a pessoa possa fazer jus a essa isenção do IPI na importação pessoa física teria que ser para uso próprio. Então, às vezes surgem algumas dúvidas, mas às vezes a pessoa vai importar 3 carros por ano para uso próprio. Às vezes é um colecionador, então ele pode fazer essa importação. Agora, se ele fizer 5 importações para uso próprio e assim que desembarcar o veículo e ele vender logo em seguida, então o que vai estar havendo? Vai estar havendo um desvio de finalidade. Poderá ser demonstrado, quando do ajuizamento da ação, a própria Fazenda Nacional, junto com a Receita Federal, vão tentar descaracterizar a operação exatamente por não se tratar de uso próprio, por demonstrar que a operação ela tem uma finalidade comercial. Então, para poder fazer jus a essa isenção, a esse pedido, tem que ficar bem caracterizado o uso próprio. Tá? Qual que seria uma restrição? Exatamente como eu disse acima. Se é para uso próprio, a pessoa não pode comercializar. Então, o fato da pessoa possuir uma empresa em seu nome com o objeto compra e venda de veículos, isso descaracteriza a operação, descaracteriza a importação para uso próprio. Qual que seria uma exceção a essa regra? Se realmente a pessoa importou um único veículo e permaneceu com esse veículo por algum tempo, por mais que a lei não prevê um tempo mínimo de permanência com o veículo. Isso é uma dúvida que muitas pessoas questionam. Se eu importar um veículo e depois eu quiser pedir a restituição do IPI, eu posso estar pedindo, mas eu não estou mais com o veículo? Eu tenho um tempo mínimo para ficar? Não existe um tempo mínimo. O que você tem que demonstrar sempre é que a importação é para uso próprio, é por pessoa física e para uso próprio. Nunca demonstrar ou desviar a finalidade para atos de comércio. Vamos lá. De que forma e em qual momento essa isenção ou essa restituição ela pode estar sendo solicitada? Nós temos 2 momentos. Ou antes do registro da DI e consequente declaração de importação e consequente recolhimento dos tributos, que seria de que forma? Impetrando um mandado de segurança preventivo, que seria uma ação judicial, de forma preventiva, por quê? Porque ainda não houve o ato, você está pedindo a preservação de um direito, sempre no local do desembaraço do veículo. Por que sempre no local do desembaraço do veículo? Porque sempre a autoridade apontada como coatora, que seria a autoridade que responsável pelo recolhimento do tributo, a autoridade é sempre no local do desembaraço. Então, por exemplo, se for importar esse carro por Santos, sempre a autoridade coatora vai ser o inspetor da alfândega do Porto de Santos. Se for importar por Itajaí, vai ser a autoridade coatora, o inspetor da alfândega do Porto de Itajaí. Então, sempre quando for um mandado de segurança preventivo,
a competência territorial para impetrar o mandado de segurança é sempre no local do desembaraço, tá? E como que é feito isso? É feito o mandado de segurança, sempre com um pedido liminar para desembaraçar o veículo sem o pagamento do IPI. Então, quais seriam aí os requisitos mínimos para poder pleitear isso em juízo? Seria ter os documentos, teria invoice, ALI, os documentos do veículo, IBAMA, o contrato de câmbio, e seria interessante o BL. Por que interessante o BL? Sempre quando a gente pede uma liminar em qualquer ação judicial, nós temos que demonstrar em juízo que o perigo da demora na apreciação do nosso pleito pode resultar num dano irreparável ou de difícil reparação, inviabilizando aí o prosseguimento da demanda. Então, nesse caso, quais seriam os requisitos da liminar? Seriam o bem já tem embarcado. Eu estou dando um exemplo de veículo, mas essa questão vale para qualquer tipo de bem, tá? Importação pessoa física. Pode ser um veículo, pode ser uma aeronave, pode ser um helicóptero, pode ser uma embarcação, pode ser uma moto, pode ser uma máquina. Então, o objeto, o bem, ele é indiferente. O que nós temos que demonstrar é que a finalidade é para uso próprio e que é para pessoa física. Eu estou usando o exemplo do veículo, que é o mais usado. Então, nesse caso, depois de demonstrado o perigo da demora, até com pagamento de demurra, de armazenagem, a gente pede essa liminar para desembaraçar o bem sem o pagamento do IPI. E aí, como é que faz isso? Assim que for deferida a liminar, o próprio despachante, quando for registrado aí, ele completa, preenche na tela do Siscomex que o IPI está suspenso por força da liminar proferida no processo número tal, em vara tal, na comarca tal. E aí ele faz livremente o desembaraço do bem, sem o pagamento do IPI. É evidente que o processo continua e ele vai estar realmente isentado após o trânsito em julgado do processo, após o julgamento em primeira e provavelmente em segunda instância, porque tratando-se de ações contra a fazenda pública, existe o reexame necessário que eles obrigatoriamente recorrem de toda e qualquer decisão, independente de estar pacificado ou não. Tá? Esse seria, então, o procedimento preventivo, antes de registrar a declaração de importação. E nós temos a outra situação, que seria o quê? Após o registro da declaração de importação e consequente recolhimento dos impostos. O que muda nessa questão, nesse procedimento após a declaração de importação? Primeiro, o domicílio, não necessariamente a ação precisa ser ajuizada no local do desembaraço. O contribuinte ele tem a opção de de ajuizar a ação em seu domicílio, é muito mais confortável, acho que é muito mais tranquilo. No entanto, existe um prazo prescricional, previsto inclusive no Código Tributário Nacional, que seria de 5 anos da data do recolhimento. Então, o que o contribuinte tem que ficar atento? Se ele fez uma importação pessoa física e ainda encontra-se dentro do prazo de 5 anos, ele pode perfeitamente estar buscando a restituição desses valores através dessa competente ação ordinária. E nessa ação ele vai instruir com os documentos referentes à importação realizada e principalmente com a DI, com a declaração de importação, onde estará devidamente demonstrado que o imposto foi pago e foi recolhido naquela oportunidade. Só o contribuinte que é o titular dessa ação, tá? Se por acaso ele vendeu o bem, não existe restrição nenhuma. Ele pode não estar mais
em propriedade do bem, em posse do bem, e está pleiteando. Mas se por acaso ele vendeu o bem e esse terceiro estiver pleiteando em nome próprio direito alheio, porque o direito é de quem importou, ele não obterá êxito em juízo, por ser parte ilegítima. Então, realmente quem poderá fazer isso é o próprio contribuinte. Gostaria agora de abrir para as questões, gostaria de ouvir de vocês as dúvidas para que a gente possa estar esclarecendo e estar acompanhando os tópicos. Conseguindo visualizar agora aqui as perguntas? Pergunta do Josué, que ele questiona. Primeiro a gente entra com a liminar e se não conseguir, entra com o pedido de restituição. Quanto custa o valor desta ação e ação de restituição? Josué, isso é uma opção. A pessoa pode tanto entrar com a liminar quanto com o pedido de restituição. Hoje, o direito, as decisões do tribunal, elas não falam do procedimento, falam do direito. Então, tem muito cliente que não prefere fazer o desembaraço e depois restituir. Agora, tem gente que não quer já desembolsar inicialmente o valor do IPI, principalmente em relação a veículos. Hoje, a alíquota, com esse novo decreto, a alíquota pulou para 55%. Então, muitas pessoas, às vezes, já fazem a importação contando com esse não pagamento, tá? Então, é mais interessante pleitear essa liminar. No caso, se não conseguir, como você coloca aqui, se mesmo que no primeiro momento não conseguir entrar com um recurso, vocês vão ver nos próximos slides as posições dos tribunais, que são favoráveis. Mas, se por acaso acontece de pegar um juiz que tem uma interpretação divergente e não conseguir, nada impede de entrar com a primeira ação, não conseguir, registrar a ADI e depois pedir a restituição. Não é fato impeditivo da restituição o fato de ter pleiteado em mandado de segurança preventiva a isenção e não ter conseguido, tá? Então, a ação de restituição e a liminar, Josué, eu acho que é basicamente isso. Valério Orlando tem uma pergunta aqui também, se vale para qualquer objeto, tipo notebook, celular. Como eu disse na questão dos requisitos, Valério, vale para qualquer tipo de importação pessoa física. É claro que existem bens que existe um custo-benefício, que vale a pena você estar pedindo isso, e bens que não compensam. Então, por exemplo, você vai trazer um notebook, importação pessoa física, dá para fazer ação. Eu não sei se o custo-benefício do procedimento acaba valendo a pena, tá? Então, mas vale para qualquer tipo de objeto. Se a importação for para pessoa física e for para uso próprio, pode ser notebook, pode ser celular, como pode ser carro, como pode ser moto, como pode ser helicóptero, como pode ser embarcação, como pode ser uma máquina, ou seja, qualquer tipo de bens que seja destinado para uso próprio. Tem uma outra pergunta aqui do Josué. Quanto tempo pode demorar essa ação? Então, nós temos duas situações. Nós temos o mandado de segurança preventivo e a ação ordinária. Em relação ao mandado de segurança preventivo, por lei, uma liminar ela tem que ser proferida em 48 horas. A gente sabe que na prática os juízes não cumprem, infelizmente, né? Então, mas eu acredito que impetrando o mandado de segurança com toda a documentação, eu acredito que no máximo em uma semana, 10 dias, a liminar, deferindo ou indeferindo o pedido,
já vai ter saído. Em relação à ação ordinária, que seria a restituição, ela é um pouco diferente. O mandado de segurança é uma ação mais célere. É uma petição inicial, a autoridade coatora presta as informações e o juiz já julga. A ação ordinária, que seria da restituição, ela é um pouco mais demorada. Por quê? Porque ela possui outras fases, porque é um procedimento ordinário, mais complexo, que seria a petição inicial, a contestação da Fazenda Nacional, a nossa réplica, a fase de produções de provas, alegações finais e, enfim, a sentença. Tá? Então, eu acredito que a ação ordinária deva demorar em torno de 1 ano. Tá? E o mandado de segurança, até sair a liminar, em torno de 10 dias, 15 dias. Tudo isso vai ter o fator também justiça. Tá? A gente sabe que quando se fala de justiça, tem juízes que são mais rápidos, tem varas que são mais demoradas. Então, tudo isso é relativo. Eu estou colocando para vocês uma perspectiva baseada em experiência recente, que eu costumo entrar com ações no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Recife, no Rio Grande do Sul, em Brasília. Então, fazendo uma média de todas essas localidades, eu posso dizer para vocês esse prazo. Em relação ao Marcelino Luz, gostaria de saber se mesmo entrando com pedido de restituição do IPI, se o governo por algum motivo pode negar a restituição. Então, na verdade, Marcelino, esse pedido de restituição não vai ser feito para o governo. Você não vai pedir a restituição para ele, você vai pedir para a justiça. Tá? O governo hoje, se você fizer uma petição administrativa e pleitear a devolução, ou no caso, antes de registrar a DI, a isenção do IPI, eles certamente vão negar, porque no entendimento da Receita, eles entendem que existe a incidência do IPI. Eles não consideram a questão do princípio da não cumulatividade. Tá? Então, esse pedido vai ser sempre em juízo. E mesmo em juízo, vocês vão ver nos próximos slides como é que está a posição dos tribunais, mesmo em juízo estando pacificado, ainda vamos encontrar juízes que não entendem dessa forma e o que poderá gerar aí um recurso para o tribunal ou algum caso que não possa obter êxito. É minoria, mas existe a possibilidade. Tá? O Josué está perguntando se o ICMS também poderá ser pleiteado a isenção. Olha, partindo da questão do princípio da não cumulatividade, sim, o ICMS também poderá ser pleiteado. Inclusive, existem já decisões judiciais favoráveis, mas não está pacificado igual o IPI. Tá? Então, eu vou dar um exemplo assim. Das ações que eu tenho entrado ultimamente de IPI, que a gente tem um aproveitamento de 99%, o ICMS você tem um aproveitamento de 60%. Por quê? Porque existe uma previsão constitucional do ICMS na importação, sem distinção de pessoa física ou jurídica. Existe uma ação que chegou no Supremo Tribunal Federal para julgar a questão do ICMS, que ainda não foi julgada em definitivo pelo Pleno. Inclusive, eu tenho uma ação lá, estou aguardando o julgamento. E acredito até que essa ação, após a posição do Supremo Tribunal Federal em Brasília, é que vai balizar essas possibilidades e realmente se vai ser viável ou não estar pleiteando a isenção do ICMS. Mas, em tese, é possível, sim, Josué, pleitear o ICMS. Existem decisões favoráveis, mas não é uma matéria que está pacificada da forma como no IPI. Mas a questão do ICMS são os mesmos fundamentos. É o princípio da não cumulatividade com um fundamento a mais, que seria a súmula 660 do Supremo Tribunal Federal. Se vocês quiserem anotar e depois checar, a súmula é 660 do Supremo Tribunal Federal, do STF. Vou colocar aqui no chat para vocês. Marcos também tem um questionamento acerca de um aparelho para uso em consultório médico. Seria cabível? Marcos, aí o problema é o seguinte. Nós vamos entrar
na situação do uso próprio, sem fins comerciais. Eu entendo friamente que um aparelho para consultório médico não é para uso próprio. Você vai estar utilizando ele para atos de comércio. Então, o que tem que ser analisado seria o quê? A pessoa física, como é que ela vai fazer? Ela tem uma empresa, tem um consultório, ela vai fazer a importação pessoa física, isso vai entrar no ativo mobilizado do escritório? Porque senão seria um outro fundamento. Poderia até ser pela pessoa jurídica, mas pelo uso próprio da pessoa jurídica, que ela não geraria crédito porque ela não teria um benefício com isso. Mas, tratando-se de aparelho para uso em consultório médico, pelo que eu verifiquei na jurisprudência, nas últimas decisões, é uma matéria controvertida, tá? É uma matéria controvertida porque a questão uso próprio, ela seria discutida. Porque o aparelho não vai ser usado pelo contribuinte, mas vai ser usado nos pacientes com a finalidade de lucro, com a finalidade de comercialização de serviços. Então, eu entendo que para aparelhos de consultório médico não se enquadraria essa modalidade específica. Tem mais uma pergunta do Josué. Qual seria o valor aproximado de uma ação desse tipo, considerando um veículo no valor de 40 mil dólares? Olha, normalmente, um tipo de ação você pode considerar aí de 10 a 15% do valor do imposto, tá? Então, você vai considerar aí um valor médio dessa forma, ok? Vamos dar continuidade agora aos slides. E agora eu acho que vai ficar mais claro para vocês da parte jurídica, que se pleiteia isso em juízo, e a própria posição dos tribunais em relação à questão. Aqui nós temos uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, onde fica bem evidente essa situação do princípio da não cumulatividade, tá? Então nós temos aqui relator desembargador Fábio Preto. Nesse caso foi um mandado de segurança, tá? Então o contribuinte optou em fazer a forma preventiva. Então ele entendeu que da forma preventiva seria o mais apropriado. E então temos aqui mandado de segurança, direito tributário, importação de veículo pessoa física, uso próprio, incidência do IPI, impossibilidade. O princípio da não cumulatividade impede a incidência do IPI na importação de bens por pessoa física para uso próprio. Então, o que vocês podem reparar? Que todas as decisões judiciais, elas procuram conjugar todos aqueles elementos que já foram anteriormente expostos para vocês, que seria pessoa física e uso próprio. Não basta ser pessoa física. Então, se a gente voltar agora ao exemplo do consultório médico, de um equipamento para um consultório médico, a gente pode interpretar que é um uso próprio, é controvertido. É controvertido, porque você vai fazer o uso por você, mas você vai utilizar isso num ato de comércio. Então, é controvertido. É diferente de você trazer um veículo. Olha, eu quero comprar um veículo para eu utilizar. Eu vou utilizar o veículo no meu dia a dia. Então, os tribunais eles frisam bem essa situação do uso próprio. E aqui no caso vocês têm um exemplo de uma decisão
que o contribuinte fez a opção em impetrar o mandado de segurança preventivo, antes de registrar a DI e, consequentemente, pagar os impostos, tá? Aqui, nós temos uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, do STJ em Brasília, que já é o quê? Uma instância superior ao Tribunal Regional Federal que proferiu a decisão anterior. Então, o que nós temos aqui? Nós temos tributário, IPI, desembaraço aduaneiro, veículo automotor, pessoa física, não incidência, jurisprudência do COLEN do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, hoje, é a instância máxima do Judiciário Nacional. Então, a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal profere uma decisão sobre determinado tema, sobre determinada matéria, essa decisão ela acaba vinculando e balizando todas as demais decisões proferidas por tribunais hierarquicamente inferiores. Nos casos, o Tribunal Regional Federal, o próprio Superior Tribunal de Justiça, que também é em Brasília, mas não é a instância superior, não é quem dá a palavra final, e inclusive os juízes de primeira instância, que são as varas federais, onde no primeiro momento serão pleiteados a isenção ou a restituição. E caso, por algum motivo, por algum entendimento de um juiz, mesmo tendo uma decisão do Tribunal Superior, haja a negativa, nós possuímos os recursos cabíveis para estar nessas instâncias superiores buscando o direito do contribuinte. Então, nesse caso, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ele já remete e já fundamenta a decisão dele no entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal, que seria: o IPI não incide sobre a importação de veículo por pessoa física para uso próprio, porquanto o seu fato gerador é uma operação de natureza mercantil ou assemelhada. Então, volta à questão do uso próprio. Por quê? O IPI ele tem o fato gerador uma operação de natureza mercantil ou assemelhada. A importação pessoa física para uso próprio não tem operação mercantil. Ele importa para ele uso próprio. Entendeu? Então, isso caracteriza o fato gerador e a incidência do IPI. Aqui no item 2 nós temos: o princípio da não cumulatividade restaria violado em caso em face da impossibilidade de compensação posterior, porquanto o particular não é contribuinte da exação. Então, vocês percebem que toda a base legal, todo o fundamento, está em relação à questão de geração de crédito, em relação à compensação. Se vocês reprisarem o slide inicial, que falava do artigo 153, que falava das incidências daquela situação inicial, da incidência do IPI monofásica e da incidência plurifásica, logo no início, que eu falei para vocês vão perceber que exatamente é isso. É uma situação, se resume, toda essa situação da não incidência se resume ao quê? A não possibilidade de compensação do que foi cobrado nas operações. Por quê? Porque a pessoa física não é contribuinte. A pessoa física não paga IPI. É diferente da empresa, que paga o IPI e certamente poderá compensar o imposto em futuras operações, gerando crédito. O que a pessoa física não faz. A pessoa física vai gerar crédito de IPI. A pessoa física não é contribuinte. Então, o particular não pode, a pessoa física não pode ser considerada contribuinte e por isso que restaria violado o princípio da não cumulatividade. Ok? Enfim, Supremo Tribunal Federal. Essa decisão aqui é uma decisão recente. A última decisão do Supremo Tribunal Federal sobre esse tema, ela foi proferida no mês de junho
desse mês, mais especificamente no dia 7 de junho de 2011, onde teve como relator da decisão o ministro Ricardo Lewandowski. Foi um recurso do Estado de São Paulo, onde, novamente, foi reiterada a jurisprudência e foi reconhecido a não incidência através dessa ementa, tá? Que eu vou ler para vocês. Agravo regimental em recurso extraordinário, tributário, IPI, importação de veículo para uso próprio. Não incidência, tá? Agravo improvido. Não incide o IPI em importação de veículo automotor por pessoa física para uso próprio. Aplicabilidade do princípio da não cumulatividade, precedentes agravo regimental improvido. Então, o que vocês observam aqui, novamente, aqui quem decidindo é o Supremo Tribunal Federal em última instância. Vocês percebem novamente, ele faz aqui ressalva do veículo automotor, mas eu insisto para vocês, tá? Vale para qualquer bem e até conforme as perguntas realizadas no chat, vale para notebook, vale para celular, vale para qualquer bem para uso próprio, tá? Então, o próprio Supremo Tribunal Federal novamente reconhece a não incidência do IPI na importação por pessoa física para uso próprio e novamente justifica essa não incidência no princípio da não cumulatividade. Para não ficar repetitivo, eu não vou repetir para vocês o que é a não cumulatividade, mas se alguém tiver alguma dúvida, a gente já esclarece. Mas a não cumulatividade, imagino que tenha ficado claro que seria, em suma, o fato da pessoa física não poder compensar o tributo pago, não poder gerar o crédito da importação realizada, o que a pessoa jurídica consegue, e no caso a pessoa jurídica seria contribuinte. Então a pessoa física, por não ser contribuinte, não poder gerar o crédito, restaria aí infringido o princípio da não cumulatividade. Então, como vocês podem ver, a posição hoje dos tribunais, inclusive tribunais regionais, federais, Superior Tribunal de Justiça e agora, por fim, o Supremo Tribunal Federal, é totalmente no sentido de pacificar a não incidência do IPI na importação realizada por pessoa física para uso próprio, tá? É claro, se vocês me perguntarem, é líquido e certo se pleitear isso em juízo? Eu vou dizer para vocês que não. E, com certeza vão ter juízes que ainda vão insistir em, num primeiro momento, não aplicar esse entendimento. No entanto, mediante recursos, levando a discussão para esses tribunais superiores, conforme as decisões já colocadas para vocês, fica evidente que as chances do contribuinte obter êxito e ter essa possibilidade dessa isenção ou mesmo a restituição é muito grande, tá? Então, fica evidente também que esse pedido é feito sempre em juízo, tá? Esse pedido, ele pode, não que exista impedimento de fazer esse pedido administrativamente. Então, por exemplo, antes de registrar a DI, entrar com uma petição e pedir a isenção do IPI na importação pessoa física. Eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que estou enganado não, eu vou ousar aqui afirmar que com certeza a alfândega, a própria Receita Federal, ela vai negar esse pedido e vai obrigá-los a pleitear esse benefício em juízo, tá? Das duas formas como foram colocados, ou da forma preventiva, através do mandado de segurança, ou, se os impostos já foram recolhidos, através de uma ação ordinária pedindo a restituição, caso não seja ultrapassado o prazo de 5 anos. Isso é importante, tá? Bom, nós vamos chegando agora ao final. Vamos abrir agora para as perguntas finais. E lembrando que os e-mails estão aí, os contatos estão aí. Qualquer dúvida que for surgindo também, futuramente,
estamos à disposição para auxiliá-los no que for preciso. Olha, tem uma situação aqui do Josué, que seria, para quem deve ser pleiteada a restituição na Receita Federal? A restituição, no caso aqui, Josué, se você quiser pedir essa restituição administrativamente, tá, conforme eu te disse, você pode sempre ou para o delegado da Receita Federal ou perante a alfândega para um inspetor da Receita Federal. E no caso, na ação judicial, você vai pleitear isso na Justiça Federal e sempre a ação é direcionada contra a União, ok? Ok, Valério. Se tiver mais alguma dúvida... Tem uma dúvida aqui da Rosana, se entra-se com esse pedido por meio de escritório de advocacia especializados em negócios internacionais. Olha, eu digo o seguinte, minha formação é em direito tributário e com especialização em direito aduaneiro. Eu peço para vocês para sempre procurar um profissional com conhecimento também na área aduaneira. Não basta ter o conhecimento em tributário. Por que eu digo isso? Porque existem termos e procedimentos que só quem conhece um pouco da área aduaneira vai poder estar balizando esse pedido. Vou te dar um exemplo, Rosana. Uma vez eu fui conversar com um colega tributarista também e explicar o procedimento dessa ação. Então eu expliquei para ele que para ele poder justificar o deferimento da liminar e demonstrar que poderia ocorrer algum prejuízo para o cliente, ele teria que fundamentar e juntar uma cópia do BL. E ele me questionou o que era BL. Então, até você explicar para ele que é um conhecimento de embarque, que o veículo já embarcou e que o risco da demora, além do tributo, é o pagamento de demurragem e armazenagem. Então, são termos e são situações que só um profissional com conhecimento, tanto na área tributária quanto na área aduaneira, ou auxiliado até por despachantes aduaneiros, poderá estar pleiteando, mas não existe restrição, tá? Eu acredito que tem excelentes profissionais que entendam muito bem do direito tributário especificamente da não cumulatividade. Mas, nessa questão específica, eu acho imprescindível um escritório especializado na área tributária, especializado na área aduaneira, para que realmente possa dar um suporte e, às vezes, por um erro de procedimento, o cliente não obtenha êxito num direito que é garantido, ok? Ok, Marcelino, obrigado. Se tiver mais alguma dúvida, estou aqui à disposição. Tem uma pergunta aqui também do Telmo. Ele pergunta se há jurisprudência firmada, por que então que a Receita Federal insiste em cobrar algo que não tem fundamento desde a Constituição, encarecendo os custos? Eu vou te explicar, Telmo, por que a Receita insiste. Porque hoje, se for analisado o percentual de pessoas que pleiteiam essa isenção em juízo, eu acredito que não dê 5% dessas pessoas. Como tudo no Brasil. Hoje, infelizmente, quando se fala em justiça, o brasileiro ele é muito desacreditado. Então, ele sabe que a justiça hoje ela é um pouco lenta, ele sabe que a justiça, às vezes,
não vai dar resposta no prazo adequado. Então, a pessoa às vezes até por desconhecimento, tem muita gente que acha que se entrar com ação contra a Receita pode ter algum problema. Então, isso é tudo mito, tá? Então, Thelmo, eu te digo que a Receita insiste em cobrar porque a função dela é arrecadar. Então, por mais que esteja pacificado na jurisprudência, ela sabe que a quantidade de contribuintes que vão estar buscando esse direito em juízo é mínimo. Então, para ela não interessa. Para ela, mesmo tendo derrotas no judiciário, isso representa um percentual mínimo de contribuintes que vão estar tendo esse direito. Por isso a importância de estar difundindo e estar divulgando cada vez mais essa jurisprudência, essas decisões judiciais, esses procedimentos, para quê? Para que cada vez mais contribuintes possam estar buscando isso. E vou insistir, por mais que contribuintes tenham buscado isso em juízo e o Supremo Tribunal Federal tenha pacificado, com certeza a Receita Federal ela vai continuar cobrando, ok? A Rosana está perguntando se a pessoa física pode entrar por conta com essa ação. Você quer, pelo que eu entendi, se ela pode entrar sem advogado, seria isso? Olha, ela obrigatoriamente, toda ação na justiça, a pessoa tem que ser representada por um advogado, tá? Então, a pessoa física, obrigatoriamente, ela tem que constituir um advogado ou para estar impetrando um mandado de segurança preventivo ou tá pedindo ação ordinária. A única situação que ela não precisaria estar constituindo um advogado seria no pedido administrativo perante a Receita, tá? Mas, conforme já discutido, já demonstrado, certamente esse pedido não vai ter êxito e a Receita vai continuar cobrando. O Josué pergunta se o direito é para quem requer. O direito, Josué, é para o contribuinte. Então, como eu disse para você, imagina que eu importei um veículo, tá? Eu sou o contribuinte e eu vendo esse veículo. Então, esse terceiro, ele fala, esse veículo foi adquirido por pessoa física para uso próprio e hoje eu estou com ele. Então, o direito é do contribuinte e ele que tem que requerer, tá? Sempre o importador. O importador sempre vai ser o contribuinte. Então, ele é sempre o titular da ação, tanto do mandado de segurança preventivo quanto da ação ordinária. Às vezes, no caso de uma importação por conta e ordem, tá? E onde a pessoa física ela contrata uma trade para poder fazer essa intermediação, se o contribuinte for a trade, quem tem que pedir é a trade, mas aí a operação já foi descaracterizada, porque daí não é uma pessoa física, tá? Aí a pessoa física não vai poder fazer. Até aproveitando a situação, o que a pessoa jurídica pode fazer hoje? Hoje, nós sabemos que teve esse aumento da alíquota, que passou a aproximadamente 55%. O que, inclusive, eu tenho feito, consegui, inclusive, algumas semanas atrás, uma liminar em Vitória e uma liminar no Rio de Janeiro, foi para que empresas, no caso específico de veículo, paguem a alíquota antiga, sem o aumento, até a data de 16 de dezembro desse ano, que seria o quê? Seria o prazo de 3 meses da noventena, que seria o prazo legal de publicação e vigência da nova alíquota do IPI, ok? Mas nesse caso, Josué, o direito é sempre para o contribuinte, é sempre para o titular da importação, tá? O governo ele não abre mão da receita, então por isso que o contribuinte ele é obrigado a estar pleiteando isso em juízo, independente da pacificação da matéria nos tribunais. É claro que se você fizer um requerimento lá para a Receita Administrativa, é claro que o inspetor sabe que se você pleitear isso em juízo você vai ganhar. Mas ele não vai abrir mão disso. Ele não vai abrir mão, ele vai te cobrar. E por quê? Porque ele sabe que o percentual de contribuintes que buscam isso em juízo são mínimos. Como eu disse para vocês, eu não acredito que se vocês pegarem aí das 100 últimas importações de pessoas físicas de veículo, por exemplo, se 5 pessoas
entraram com a ação? Eu acho que é muito. 95 não entraram. Ou por desconhecer, tá? Não saberem dessa possibilidade, ou por conhecerem e falar, ah, não quero entrar contra a Receita, posso ter algum problema, por desconhecer o procedimento, por desconhecer essa possibilidade, essas decisões que eu exponei para vocês e todos esses procedimentos. Eu entendo dessa forma. Rosana, exatamente isso. A Rosana está colocando. Problemas com o fisco, inclusive pessoa jurídica tem medo de entrar com petições. Exatamente. Existe um mito hoje que parte da fiscalização, que é o que? Tudo que eu pleitear para a Receita, eu vou ficar marcado. Então, se eu pedir uma restituição, se eu entrar com um pedido de crédito, se eu pleitear uma não incidência, eu vou ficar marcado. Então, eu acho que isso tem que acabar. Eu acho que, principalmente o contribuinte, ele tem que fazer valer os seus direitos. Ele não pode, não é nenhuma crítica contra a Receita Federal, tá? Mas eu acho que a Receita Federal hoje, ela abusa muito do poder que ela tem, exatamente porque o contribuinte não contesta em juízo. Estou falando disso em termos de incidência de imposto, falando de importação em termos de procedimento especial de fiscalização, onde a tua mercadoria fica retida por 90 dias, prorrogáveis por mais 90, sem que a Receita faça uma justificativa e um fundamento plausível disso. Você entra com um pedido de radar, em algumas situações, demora até 3, 4 meses para sair. Então, eu acho que o contribuinte ele tem que fazer valer seus direitos. Ele tem que sim que estar buscando o judiciário e tem até como forma de educar. Porque eu acredito que se esse percentual fosse modificado, se de 100 importações, ao invés de 5 pessoas pleiteassem a isenção, as 95 pleiteassem, com certeza a Receita Federal não teria nem estrutura para estar respondendo tantas ações e passaria administrativamente a estar já deixando de cobrar isso. Mas como o contribuinte também não busca seu direito, até por medo, por intimidação, ela acaba fazendo dessa forma. Tem mais uma pergunta aqui do Marcelino. Se eu importo um carro por conta e ordem com uma trade, quem deve então entrar com o pedido de restituição do IPI? A trade? Se for, como fica o adquirente do carro? É isso que eu estou dizendo, Marcelino. A trade, ela é uma pessoa jurídica, ok? Então, a importação não seria para uso próprio, seria para um terceiro. Então, nesse caso, a trade ela não poderia entrar com esse tipo de ação. Você teria que fazer a importação direta, tá? Se a trade fizer a importação, ela vai ser contribuinte do imposto e, consequentemente, ela vai estar sendo obrigada a pagar esse imposto, ok? Da mesma forma com a restituição. Uma pergunta do Edson. Eu quero entrar com uma ação. Como devo proceder, com quem devo falar? Olha, se me permitirem, meu escritório é especializado nesse tipo de ação. Eu fico à disposição de vocês. Vocês podem entrar em contato com os e-mails do atendimento da Bracomex. Podem falar com a Bracomex, podem falar comigo, onde poderá ser impetrada tanto a ação preventiva quanto a restituição. Ok? Então, pode ser feito dessa forma. Vou deixar meu e-mail para vocês. Meu e-mail é augusto@falvelmoraes.com.br. Para a gente finalizar, existe mais alguma dúvida? Tem mais uma pergunta aqui, uma pessoa que chegou agora, gostaria de saber como pode rever a palestra.
Pode entrar em contato com a Abracomex. Eu acho que com certeza a palestra vai estar sendo gravada e vai ser disponibilizada. Entendeu, Marcelino? Acho que agora ficou claro, né? Rosana, eu concordo com você. A Rosana está dizendo que falta hoje profissional em direito aduaneiro. Exatamente por faltar profissional na área aduaneira, Rosana, que a proposta da OAB foi criar essa comissão de direito aduaneiro. Ela foi criada recentemente, há 3 meses, que eu hoje tive essa satisfação de ser o pioneiro na criação e ser o primeiro presidente, tá? Exatamente para a gente incentivar profissionais na área. É uma área que é pouco explorada, carece de profissionais, e a gente sabe hoje que as relações de comércio internacional elas se multiplicam a cada dia, e a Receita Federal ela comete inúmeras ilegalidades, e por muitas vezes o importador ele é lesado e ele é submetido aí a uma ilegalidade da Receita Federal e não sabe contestar isso à altura, não sabe valer seu direito e não sabe apontar também essas ilegalidades que acontecem. Ok? Então, para finalizar, vou passar aqui também para vocês um outro e-mail onde podem estar sendo tiradas dúvidas. E se tiver mais tem mais uma pergunta aqui. Josué, vou importar meu carro e pedir a restituição de 55%. É isso mesmo, Josué. Você pode ou pedir a restituição ou você pode nem pagar. Você pode já fazer o desembaraço sem pagar isso. Então você vai ver quanto isso vai representar de economia para você. Então, com certeza vocês têm que fazer jus a esse benefício e não podem ter nenhum tipo de medo ou intimidação, porque vocês viram. A posição dos tribunais é unânime, o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa corte máxima, já se posicionou sobre a matéria. Então, eu acredito que cada vez que o contribuinte pleitear esse direito, a Receita Federal vai estar enfraquecida e a tendência é, quanto mais gente pedir, mais fácil vai ser de algum dia eles se conformarem, né, e cumprirem exatamente o que determina a Constituição, que é o princípio da não cumulatividade, que a pessoa física não deve e não pode pagar o imposto exatamente porque ela não tem como compensar. Ok? Vou aguardar aqui, ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Para finalizar também, eu vou agradecer aí a participação de todos. Tivemos algumas interrupções aqui por problemas técnicos da minha adaptação aqui do áudio, mas eu acredito que todos puderam acompanhar, puderam ouvir perfeitamente. E gostaria também um breve depoimento de vocês sobre esse uso da ferramenta da Abracomex, se vocês estão satisfeitos, se vocês estão gostando dessa modalidade de palestra, e permanecer à disposição de vocês através aqui da Abracomex. Dizer também que a Comissão de Direito Aduaneiro da OAB São Paulo ela está à disposição não só dos advogados, mas de todos os profissionais da área que desejam obter as informações. Vocês podem estar entrando no site lá da OAB, clicando lá em Comissão de Direito Aduaneiro, podem estar também entrando em contato diretamente. E obrigado pela participação de todos.